Olá, pessoal da Agora Entendo. Dando continuidade às nossas técnicas de integração aí, usando o método da substituição, a função que a gente vai trabalhar agora é a função logarítmica natural. Para isso, nós precisamos lembrar que a integral de 1 sobre u du é igual a ln de u mais c. Essa é uma integral que a gente vai trabalhar bastante em nossos cálculos, mas é uma integral que vocês vão ver que é simples de lidar com ela. A gente vai perceber a necessidade desse logaritmo natural, desse ln, quando a gente for tentar aplicar a regra básica e cair numa situação de zerar o denominador. Por exemplo, o que eu estou dizendo? Suponha que a gente pegasse essa função aqui, olha, 1 sobre u du, para trabalhar essa integral. Primeira tentativa nossa aqui seria fazer o quê? Integral de u elevado a menos 1 du, ok? Aplicando a minha regrinha básica aqui, eu vou ter u menos 1 mais 1, 0 sobre 0. Olha o que aconteceu aqui. Eu zero o meu denominador, ou seja, essa integral aqui, olha, eu não consigo sair pela regra básica. Então, a próxima tentativa que a gente vai observar é tentar manipular, né? Tentar fatorar ou simplificar a expressão, ou então tentar usar a mudança de variável, o método da substituição. Então, vamos ver agora o próximo exemplo, dando continuidade aí. Então, nós já estamos no exemplo 7 do método da substituição, de integral de x sobre x2 mais 7 dx. Ok. Então, ó, identifiquei a minha integral, tentei aqui, olha, dividir o polinômio, não vai ser possível, porque o grau do meu numerador tá menor que o grau do meu denominador. Fatorar, ela já está numa forma bem simples aqui, eu não consigo transformar isso em produto, de forma que eu consiga vir a simplificar. Ou seja, a tentativa aqui vai ser mudar a variável mesmo. Aí volta a chamar atenção para a escolha do u. A escolha do u ela é aleatória. Claro que quanto mais habilidade eu tenho, mais certeira é a minha escolha. Por quê? Ao olhar para a minha integral, eu já posso olhar com um olhar mais criterioso, olha. Quando eu percebo aqui no denominador x2 mais 7, se eu já pensar de cara na derivada, porque aqui a gente deriva o nosso u, né? Se eu já pensar na derivada, eu já sei que a derivada de x2 mais 7 é 2x. Ou seja, eu vou conseguir gerar o x que eu vou estar precisando aqui para fazer a substituição. Vamos ver como é que ficaria isso aqui então. Vou chamar de u x2 mais 7. Derivando o u, eu vou ter 2x dx. Para fazer a minha substituição, em alguns casos, eu percebo muita dificuldade em visualizar essa substituição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse quociente aqui primeiro para ajudar nessa substituição. Não é necessário, tá, fazer essa passagem aqui, mas para quem tem mais dificuldade em visualizar, às vezes ajuda, ok? Então, aqui, olha, isso aqui e isso aqui é exatamente a mesma coisa. Eu só abri o meu quociente ali, olha. X sobre x2 mais 7 é a mesma coisa que 1 sobre x2 mais 7 vezes x. 1 vezes x, x2 mais 7 vezes 1, x2 mais 7, ok? Então, olha só, agora fica fácil da gente visualizar aqui a nossa substituição. Vamos lá. Integral de, no lugar de x2 mais 7, eu vou colocar u, porque foi quem eu chamei de u, vezes x dx, tá fácil de isolar aqui, ó. Basta pegar o 2 que tá ali multiplicando e trazer para cá, dividindo. Vai sobrar aqui x dx, exatamente o que eu precisava trocar de variável agora, ó. Então, no lugar de x dx, eu vou substituir por
du sobre 2. Ok. Aqui eu tenho a minha constante 1/2, que eu já posso mandar para fora da minha integral. Então, eu tenho 1/2 integral de 1 sobre u du. Ok? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso. Então, olha só. Caí exatamente na nossa integral lá, olha, de uma função logarítmica natural. Ok? Ou seja, a integral de 1 sobre u vai ser ln de u. Então, eu tenho 1/2 que multiplica ln de u. Tá vendo? Se eu esquecesse, né, da minha formulazinha dessa integral, ao tentar aplicar a regra básica aqui, olha, eu ia zerar meu denominador e ia ver que não seria o caminho. Então, eu teria que pensar uma outra possibilidade. Mas C. Voltando para a minha variável x, eu tenho 1 que multiplica ln de u, ou seja, ln de u, que é igual a x2 mais 7. Isso aqui sobre 2 vezes 1, 2 mais c. Então, tá aí a minha integral. ln de x2 mais 7 sobre 2 mais c. Tá vendo? É bem simples a integral. Em princípio, a gente bate o olho na função, pode, né, estranhar um pouquinho, mas começou a manipular aqui, olha, a escolha do u aqui, ele é fundamental, né? Porque quando a escolha é certeira, fica fácil fazer toda essa manipulação da substituição. Vamos ver agora mais um exemplo aqui. Vamos colocar aqui agora o exemplo 8. O exemplo 8, vou colocar a integral de ln de x elevado a 2 sobre x dx. Ok. Minha primeira tentativa aqui seria a regra básica, que a gente já viu que está complicado, né? Porque operar com esse ln dentro desse quadrado aqui não é interessante. Então, vou tentar primeiro mudar de variável para tentar sair dessa integral. Vou chamar de u quem está dentro do quadrado aqui, que aqui seria um problema desenvolver, né? Então, eu tenho ln de x. Independente disso, é aquilo que eu falei, olha, um pouco de maldade também. Só de eu olhar o ln de x, se eu lembrar da derivada de ln de x, eu vou lembrar que é 1 sobre x, aí eu já sei, ó, já consigo visualizar que eu vou gerar esse 1 sobre x dx que eu preciso para substituição. Então, olha só, a derivada de u derivada de ln é 1 sobre x dx. Ok. Vou abrir aqui esse quociente da mesma forma, não é necessário, mas para facilitar aqui a visualização da substituição. Então, eu tenho ln de x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x dx. Olha só. Aqui, ó, não resolvi integral, só abri o meu quociente para fazer a substituição enxergando, entendendo melhor o que eu estou fazendo. Então, eu tenho integral de, agora sim, no lugar de ln de x, eu vou colocar u, vezes, no lugar de 1 sobre x dx, eu vou substituir por du. Ou seja, consegui mudar todas as variáveis. Se eu conseguir mudar todas as variáveis, agora ficou fácil, é só integral. Integral de u ao quadrado é u elevado a 3 sobre 3. Aqui eu consigo aplicar a regra básica, somar 1 no meu expoente, ó. Mais c. Voltando para a minha variável inicial, eu tenho que u elevado a 3, quem que é u? ln de x. ln de x elevado ao cubo sobre 3 mais c. Tá aí a nossa integral. Viram como é que é bem simples trabalhar com essa função também, 1 sobre x, com o nosso ln de x aqui?
Quer ver? Eu vou chamar a atenção para um exemplo aqui, que é bem interessante. Que embora a gente não use o método da substituição, mas eu acho que vai ser conveniente para a gente abordar isso aqui nesse momento. Então, olha só, vou colocar aqui um exemplo 9. Eu vou ter integral de 1 sobre x mais e elevado a x dx. Eu quis chamar atenção para esse exemplo aqui, ó, porque é interessante como vocês, ao se depararem com essa função aqui, olha, costumam já parar só porque envolveu o e, ou então às vezes vai tentar aplicar a regra básica aqui na primeira parte aqui, já zera o denominador e já para os cálculos. E é uma integral extremamente simples. Por quê? A gente já viu aqui, ó, não é uma soma? Se é uma soma, eu posso resolver separadamente integral de 1 sobre x e depois somar com a integral de e elevado a x. Essas são as propriedades de integral, né? Então, eu vou ter que, olha, resolvendo separadamente, integral de 1 sobre x é ln de x, mais integral de e elevado a x é e elevado a x. Isso aqui tudo mais c. Olha como que essa integral é simples e que muitas vezes a gente se vê errando só porque já trava só de olhar para a base e ou então para esse denominador x, ok? Aqui, olha, o meu e elevado a x aqui, ele já estava, né, era uma função simples, eu consegui resolver direto. Aqui, para a gente pensar no método da substituição, eu usaria o método da substituição se eu tivesse alguma coisa diferente de x aqui, ou então aqui também, né, alguma coisa diferente de x. Aí bastava eu fazer, mudar minha variável ali no cantinho, ok? Continue assistindo as nossas aulas e compartilhando com os colegas. Nos vemos no próximo vídeo.